Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia então em Abacuque capítulo 1, versículo 1. Abacuque 1:1. Abacuque não é um livro fácil de encontrar, hein? Só tem uma folhinha na Bíblia. Fica depois de Naum e antes de Sofonias. Não sei se isso ajuda tanto. Ok? Está lá na tela. Vamos ler juntos. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa palavra sentença no hebraico é peso, é carga. Ou seja, a mensagem que ele recebe por revelação de Deus não é uma mensagem palatável, fácil de deglutir, pesada. É uma mensagem de juízo, é uma mensagem de perplexidade, porque Abacuque, nesta obra tão pequena, que tem apenas 3 capítulos, ele trata de política internacional, ele trata de opressão econômica, ele trata de violação de direitos humanos, ele trata de violência e trata de decadência espiritual. Ele faz uma espécie de diagnóstico da sua nação, especificamente aqui Judá, que está no seu momento mais crítico. Depois da morte de Josias, que foi o último rei piedoso de Judá, as reformas espirituais implementadas por Josias e uma espécie de reavivamento que ele experimentou nos seus dias tinham se apagado, e os demais reis que surgiram da mesma descendência de Josias entraram numa rota de colisão, pisando assodadamente no acelerador rumo ao desastre. Então, ele retrata essa crise, está angustiado por essa crise implementada pelos reis que vieram, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, e ele está não só perplexo com o prevalecimento da violência no seu país, mas ele está aflito demais por causa do silêncio de Deus. E ele fica questionando o modo de Deus agir. Por que que Deus vê a violência e não faz nada? Por que que Deus vê a nação caminhando celeremente para o abismo e não puxa o freio de mão? Só que quando Deus resolve falar, ele entra mais em crise ainda. Porque a resposta de Deus o deixou mais perturbado do que o próprio silêncio de Deus. Porque quando Deus resolve falar, Deus vai dizer para ele o seguinte: olha, Abacuque, o fato de eu estar em silêncio não significa que eu não estou agindo. Então escute isso, porque vai retinir os ouvidos. Eu estou trazendo os caldeus, uma nação amarga, impetuosa, para disciplinar o meu povo. E aí ele entra mais em pânico ainda, porque a grande angústia dele é defender o caráter santo de Deus. Como Deus, sendo santo, pode usar alguém tão mau, tão ímpio, para disciplinar o seu próprio povo? E aqui está um ponto, irmãos, que nós precisamos parar e refletir. Porque quando o povo de Deus se afasta de Deus, Deus pode levantar líderes maus para fazer o povo gemer. E Deus pode levantar superpotências opressoras. E aqui está essa angústia desse homem. Judá está à beira do colapso político, econômico, moral e espiritual. Em outras palavras, o cativeiro é inevitável. É inevitável. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o homem Abacuque.
esse profeta só tem 2 vezes o seu nome mencionado na Bíblia. E essas 2 vezes ocorrem no seu próprio livro. Veja comigo, capítulo 1, verso 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. E a segunda vez, e só então aparece, está no capítulo 3, verso 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, não é um homem popular, não é um homem conhecido. Seu nome só aparece 2 vezes e só aparece na sua própria obra. Porém, Abacuque tem uma grande repercussão no Novo Testamento. Por quê? Porque o texto clássico dele, que é a base e a essência do livro dele, é repetido 3 vezes no Novo Testamento. Então, olha comigo aí, qual é o texto clássico dele? É o capítulo 2, versículo 4. Essa é a essência do livro de Abacuque. Põe na tela para ler todos. Vamos lá? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos ler todos juntos agora para entendermos bem. Vamos todos juntos? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o justo viverá pela sua fé vai ser repetido no Novo Testamento 3 vezes. Vamos lá para ver onde que aparece? Abra aí comigo em Romanos 1,17. Romanos 1,17. Vamos todos ler? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, essa é a grande tese do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. O justo viverá por fé. A segunda vez que o Novo Testamento repete esse texto de Abacuque está lá em Gálatas, capítulo 3. Abra aí comigo. Gálatas 3, versículo 11. Vamos toda a igreja ler comigo. Vamos lá? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então é essa a verdade essencial do Evangelho, aqui pontuada em Gálatas 3,11. E finalmente, Hebreus 10, 38. Leia aí comigo, Hebreus capítulo 10, verso 38. Vamos juntos? Porque, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então, note comigo, que embora o nome dele só aparece 2 vezes, e as 2 vezes no seu livro, o que ele ensinou veio a se tornar a base, o núcleo, o alicerce do próprio Evangelho, repetido 3 vezes nas cartas mais importantes do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da doutrina da salvação pela fé, justificação pela fé, que é Romanos, que é Gálatas e que é Hebreus. A palavra Abacuque, o significado literal é abraço. E alguém disse que esse abraço é um abraço de luta. É o abraço que o anjo fez com Jacó lá no Val de Jaboque, de uma batalha. Porque esse camarada está em luta contra quem? Ele está em luta contra o seu povo, ele está em luta contra o seu Deus, e ele está em luta contra a sua consciência. Porque com o seu povo ele está dizendo, meu Deus, a violência está dominando. A violência está nas ruas. Nota aí comigo, ele vai gritar, violência, não salvarás. Mostras-me iniquidade, me fazes ver a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, há litígio, se suscita, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, ele está em crise com o que está acontecendo com a sua nação. Depois ele está em crise com Deus. Quando vê que Deus está dizendo, eu estou trazendo os caldeus,
uma nação amarga, para disciplinar o meu povo. Ele entra em crise agora com Deus. Não é possível, o Senhor é santo, vai usar gente pior que nós para nos disciplinar? E ele está em crise com a sua consciência, porque na mente dele não dá para entender como Deus, sendo santo, não pode contemplar o mal, está disciplinando o seu povo, usando a Babilônia como vara da sua ira. Então, esse abraço aí talvez seja um abraço de luta mesmo. Então vamos entender o tempo que ele está profetizando. O Abacuque. Abacuque é contemporâneo de Jeremias. Jeremias foi aquele profeta que profetizou logo antes do cativeiro babilônico e que foi testemunha ocular da invasão de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo de Jerusalém e do exílio do povo sendo levado para a Babilônia como escravo. Abacuque profetiza também nesse período. E é o período final do reino do sul. O reino do norte, as 10 tribos do norte, vocês bem sabem, já tinham sido levadas para o cativeiro. Em 722 a.C., pelo poderoso Império Assírio. Depois, isso foi no período de Ezequias. Ezequias morre, o seu filho Manassés governa, 55 anos, o pior rei, e em virtude dos pecados de Manassés, Deus dá a sentença, o cativeiro vai acontecer, é irremediável, é irreversível. Manassés morre, o seu filho Amon assume o governo, tão mal quanto ele. Aí Amon morre muito rapidamente, e o seu filho Josias, um homem piedoso, faz uma linda reforma, mas não foi suficiente. Josias morre, e o Joacás assume, e é ladeira abaixo. E o Joaquim assume, ladeira abaixo. Jeremias vai alertá-lo, ele fica com raiva e manda prendê-lo. Pega o rolo do livro, corta e queima. Ao Joaquim assume, a situação é pior ainda, o Zedequias assume e agora a cidade é tomada. Vocês sabem que no ano 722, o grande império que dominava o mundo era a Síria. Tinham 3 grandes impérios naquela época: a Síria, Egito e Babilônia. Em 722, quem mandava no mundo era a Síria. Em 612, a Babilônia derrota o poderoso Império Assírio. Mas sobrava o Egito. E então em 605, na guerra de Carquemes, a Babilônia derrota o faraó Neco e derruba mais uma potência mundial. Portanto, aqui nesse contexto, só tem uma dona do mundo, só tem uma senhora do mundo, só tem o império mundial que está comandando tudo. Qual é? O império babilônico, o império caldeu. Pois bem, a Babilônia, ela domina o mundo com muita violência. Quer ver uma coisa? Vamos dar uma olhadinha aí? Capítulo 1, versículo 5. Vamos ler juntos. 5 e 6. Põe na tela. Toda a igreja comigo. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, é um império expansionista, violento, que não respeita leis, que não respeita princípios, que toma no que não é dele. Então, essa Babilônia tem esse perfil. Dê uma olhadinha comigo, versículo 10. Vamos ler o versículo 10, 1:10. Toda a igreja comigo. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto de seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Versículo 13, vamos dar uma olhadinha comigo? Tu és tão puro de olhos,
que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então essa é a angústia desse homem. Agora a Babilônia já botou nas sombras a Síria, agora a Babilônia já derrotou o Império Egípcio, agora só tem um império que está dominando o mundo. Só tem um império que está dominando o mundo. E Judá está à beira de uma invasão militar. Judá está à beira de um colapso político. Judá está à beira de um cativeiro inevitável. E Jeremias ainda tenta remediar a situação, dizendo para o rei: renda-se a Babilônia, renda-se a Babilônia. Ele ficou com muita raiva, mandou prender o Jeremias, queimou o rolo do livro, e então, de fato, o cativeiro foi inevitável. Esse é o contexto político em que Abacuque está profetizando. Segundo ponto que eu gostaria de trazer com vocês é o estilo do profeta Abacuque. Vejam vocês que a maioria dos profetas pregavam, traziam palavra de Deus para o povo. Abacuque, diferentemente disso, ele primeiramente está intercedendo pelo povo. Mais do que um pregador, ele é um intercessor. E o problema é que ele ora numa espécie de interrogatório a Deus, de questionamento a Deus. Deus, a situação está ruim demais, o Senhor não vai fazer nada. Irmãos, mutatis mutandis, não é às vezes a nossa oração aqui no Brasil? O Senhor não vai fazer nada? A crise está aí, está instalada, está posta. E a grande angústia de Abacuque, é por isso que esse livro é tão contemporâneo, é a minha, é a sua, é a nossa angústia em relação ao Brasil e ao mundo nos dias que estamos vivendo. Então, se você parar para perceber, os profetas de Deus tinham vocações distintas. Por exemplo, você pega Amós, como acabamos de estudar no último domingo, ele está profetizando para as nações vizinhas de Israel, a Filistia, a Fenícia, a Moabe, Edom, Amon, e ele vai estreitando a coisa, Judá, Israel, as 10 tribos, porque era o público-alvo dele. Se você pega Isaías, ele está profetizando para as nações. O nosso Deus não é o Deus só da igreja, não é um Deus eclesiástico, Ele é o Deus do mundo, Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus das nações. Ele se importa com a política internacional, Ele se importa com as transações internacionais, Ele se importa com a economia do mundo, Ele se importa com a justiça social. Ele é o Deus que está governando tudo. Se você olha, por exemplo, o profeta Jonas, o que ele vai fazer? Ele vai profetizar para a capital da Síria, para Nínive, uma cidade má. E ele vai lá, contra a vontade, pregar. E acontece lá um milagre extraordinário, porque ele prega com raiva, um sermão medíocre, sem nenhuma esperança de graça, dentro de 40 dias nenhum será subvertida, e a cidade inteira é convertida. E ele fica com raiva de Deus, porque Deus é misericordioso. Ele queria certamente trocar de ministério com Naum, porque o profeta Naum profetizou a destruição de Nínive. Isso era tudo que ele queria fazer. Mas Deus, você vai pregar é para a salvação dos ninivitas e não para a condenação deles. Quando você vai para Obadias, Obadias prega especificamente para condenar Edom. Quando você vai para Abacuque, ele está cobrando de Deus uma atitude diante do mal que está na sua nação e do mal que virá sobre a sua nação. Portanto, o maior problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença da sua nação, mas um estudo do comportamento de Deus. Por que que Deus usa alguém pior do que a gente para nos disciplinar? Como assim? Essa é a crise dele, pelo menos no capítulo 1.
Porque quando ele ora e não escuta Deus responder, quando Deus responde, o deixa mais alarmado ainda. Bom, então vamos ver a situação política nos dias de Abacuque. Como disse para vocês, tinham 3 potências mundiais. Tinha a Síria, tinha o Egito e tinha a Babilônia. A Síria foi derrotada pela Babilônia em 612. O Egito foi derrotado pela Babilônia em 605. Agora a Babilônia volta às suas trincheiras para Jerusalém. E vocês sabem que teve 3 cercos. 3 cercos. Primeiro, 606. Segundo, 596. Terceiro, 586. Em 606, conforme Daniel capítulo 1, os vasos do templo foram entregues a Nabucodonosor, pelo próprio Deus. Preste atenção nisso. A fraqueza do povo de Deus não está no fato de ser fraco politicamente, economicamente. Está no fato de abandonar o seu Deus. Quando Deus põe a mão, ainda que um exército de 185 mil soldados em trincheira em Jerusalém, não vão lançar nenhuma flecha lá. Mas se Deus tira a mão, então o povo de Deus é fraco demais. Então, em 606, Nabucodonosor levou os vasos do templo e levou os nobres. Lembram lá do rei Ezequias, quando ele recebe aquela comitiva da Babilônia, para congratular-se com ele pela sua cura e o seu livramento? E ele abre o seu palácio, ele abre os seus tesouros, e mostra toda a sua riqueza, toda a sua glória, todo o seu esplendor. E o profeta Isaías volta lá no palácio e diz: olha, você fez o que é mal aos olhos do Senhor. Essa Babilônia, diante de quem você expôs toda a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, voltará. E vai saquear tudo. E vai pegar os filhos e vai levá-los como cativos e fazer deles eunucos. Significa, esses jovens vão ser castrados. Quem são esses nobres agora? Na primeira leva? Daniel e os seus 3 amigos. Levados, cativos e feitos eunucos. Mas aí vem a segunda invasão. Em 596. Leva muita gente agora. Nessa segunda leva é que vai o profeta Ezequiel. Ezequiel era de uma família sacerdotal, mas ele está indo para uma terra pagã. Lá não tem templo, lá não tem os rituais de Jerusalém, portanto ele não pode exercer o seu ministério sacerdotal na Babilônia. Então Deus muda a chave, e ele vai se tornar o quê? Um profeta. Vai profetizar onde? Lá na Babilônia. Ele é levado cativo. E lá da Babilônia é que ele profere a sua mensagem. E agora, então, finalmente, em 586, depois de um cerco de 2 anos, dolorosíssimo, porque você sabe que Jerusalém está no topo de uma montanha, 800 metros acima do nível do mar. Cercada a cidade, não entra nada, não sai ninguém. E chega uma hora que a despensa fica vazia. A fome é crudelíssima, a ponto de, Lamentações de Jeremias, o profeta afirmar que as mães comiam os corpos de seus próprios filhos. E que mais felizes foram os que morreram à espada dos que os que morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém. A situação é gravíssima. E esse é o contexto em que Abacuque está pronunciando a sua mensagem. Pois bem, 586, então, depois de 2 anos de cerco, Nabucodonosor destrói a cidade, arrebenta os muros, incendeia o templo,
porque o templo já tinha sido espoliado, saqueado, o ouro tirado, estava depredado, dilapidado, depauperado. E então levam as riquezas e levam o povo. 70 anos de cativeiro. Abacuque está profetizando exatamente nos portais desse cativeiro. Vamos ver agora, em quinto lugar, a situação religiosa nos dias de Abacuque. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O reino de Judá, nós temos 19 reis, né, governando. E me permita fazer uma retrospectiva antes, porque essa tragédia toda está acontecendo por um erro de um homem que é aplaudido ainda hoje. Que homem é esse? Salomão. Salomão foi uma grande bênção. Deus o amou. Deus prometeu que ele ia suceder Davi. Houve uma conspiração do seu irmão Adonias para tomar o trono. Davi estava de cama, doente. Mas ainda teve fibra para reverter a conspiração do Adonias e colocar o Salomão no trono. Salomão começa com humildade, dizendo: eu sou uma criança, Senhor, eu não sei governar. Deus pede o que você quiser. E ele pediu sabedoria para Deus. E Deus deu, além de sabedoria, Deus deu o quê? Riquezas incomuns. Mas havia um job description sobre o que seria um rei em Israel. Isso 500 anos antes do primeiro rei ser constituído em Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 17. E Deus disse que o rei de Israel não podia fazer 3 coisas básicas. Aliás, 4 coisas que ele tinha que fazer. Primeiro, ele não podia multiplicar para si cavalos. Por que não? Porque o rei de Israel não deveria confiar na força do seu exército. Cavalo era a maior força de guerra, era o maior tanque de guerra da época, era um cavalo. Segundo, ele não podia multiplicar para si ouro. Por quê? Porque não podia confiar no seu poder econômico. Terceiro, ele não podia multiplicar para si mulheres. Por que não? Porque os casamentos desses reis eram casamentos diplomáticos, de alianças com nações pagãs, que tinham outros deuses, outras crenças. Então trazer essas mulheres para dentro de Jerusalém, para o harém do rei, era expor esse rei a um grande risco de se envolver com essas divindades pagãs. O que de fato ocorreu. Porque a Bíblia diz que o Salomão, chegou um período da vida dele, que ele que construir o templo de Jerusalém, constrói capelas aos deuses pagãos em frente ao templo de Jerusalém. Não bastasse isso, ele mesmo passa a se prostrar diante desses deuses pagãos. E a quarta coisa que Deus exige do rei é que esse job description tinha que estar escrito na mesa dele, para ele ler todo dia, para não se esquecer desses compromissos. Porque Salomão perverte isso que Deus lhe deu. Deus diz: pois é, eu vou tomar o reino de você. Não vou tomar nos seus dias, não por amor do seu pai, não por amor a você, não por amor do seu pai, não vai ser nos seus dias. Mas aconteceu no reinado do filho dele, Roboão. Quando Jeroboão I, em virtude dele não ter atendido ao pai, por que o Roboão teve problemas? Preste atenção aqui, que isso é muito importante. O Salomão, quando você lê, ele tinha um luxo exorbitante na corte. Aliás, ele dividiu o território dele em 12 partes, e cada território daquele tinha que manter o luxo da corte. Para que isso acontecesse, ele estabeleceu escravidão, feitores de escravos. O cara trabalhava com o pescoço esfolado, pagando tributos pesadíssimos. Para quê? Para manter o luxo do rei. Rei rico, povo pobre. O que é que acontece? 931, o filho dele assume o governo. E em vez de atender o
pleito do povo para aliviar os impostos, ele sobrecarrega ainda mais com impostos. A nação é dividida. 10 das 12 tribos seguem a liderança de Jeroboão I. Os que ficarem em Judá, nós poderíamos lembrar o Roboão, o Abias, o Asa, o Josafá, o Jeorão, o Acasias, a Atalia, o Joás, o Amazias, o Uzias, o Jotão, o Acás, o Ezequias, o Manassés, o Amon, e agora o Jeoacás, o Jeoaquim, o Joaquim e o Zedequias. Poucos desses homens foram piedosos. Quais nós podemos citar como piedosos? Asa, Josafá, Jotão, Uzias, Ezequias e Josias. Os outros todos foram maus. Portanto, nós estamos falando de uma nação que caminha assodadamente para a destruição, por uma razão também. Sabedoria é quando você aprende com os erros dos outros, para não ter que passar pela mesma estrada. Judá não aprendeu com os erros do reino do norte, acabou sofrendo as mesmas consequências. Pois bem, então vamos agora dar uma olhadinha na divisão do livro, tá? Então são 3 capítulos. O primeiro capítulo trata do conflito, ou da angústia, ou do peso do coração do profeta, em virtude de 2 causas. Primeiro, o assodamento do mal. Segundo, a inação de Deus. Deus está em silêncio. Terceira crise dele. Quando Deus fala, piora mais a crise ainda. Porque Deus disse: eu vou trazer os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, sobre o meu povo. Segundo capítulo, ele vai retratar para nós a sua visão. Porque ele sobe para a torre e aguarda a resposta de Deus. O que é que Deus vai falar agora? E quando Deus fala, irmãos, Deus traz a chave da solução do problema. Ele diz: não é reto o coração do soberbo, mas o justo viverá pela fé. O que é que ele está dizendo? Eu vou trazer a Babilônia. A Babilônia vai ser usada por mim para disciplinar o meu povo. Mas a Babilônia é soberba. E eu vou acabar com a Babilônia. Mas o meu povo está sendo disciplinado. Eu vou restaurá-lo. Ele vai sobreviver. Ele vai continuar vivendo. Ele vai continuar existindo. Porque o justo viverá pela fé. O povo de Deus é disciplinado, mas não abandonado. O povo de Deus é disciplinado, mas não destruído. Aliás, para mim um dos textos mais incríveis da Bíblia é Daniel capítulo 2. Vocês se lembram do sonho de Nabucodonosor? Uma estátua imensa, cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre e quadris de bronze, e as pernas e os pés de barro, e os dedos de barro e ferro. E está escrito lá que aquilo representava 4 poderosos impérios. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor. Por quê? Porque no regime da Babilônia o rei tinha poder absoluto. O rei era a própria lei, que é substituído pelo império Medo-Persa, onde a lei era maior que o rei, que é substituído por um outro reino muito célere, que é o império grego, macedônio, que é substituído por um império poderosíssimo e devastador, que era o império romano, mas tinha suas fragilidades, dos dedos também de barro. E diz o texto que uma pedra não lavrada por mãos, símbolo do próprio reino de Deus, toca nos pés da estátua e ela toda vira o quê? Pó. E essa pedra enche o mundo inteiro, é o reino de Cristo.
Ou seja, os reinos deste mundo vão cair, mas o reino de Cristo vai prevalecer para sempre e sempre e sempre. Essa é a convicção desse profeta. O justo viverá pela fé. Pois bem, vamos agora olhar alguns destaques desse profeta. Primeiro destaque que eu quero trazer com você aqui, e é um dilema ainda hoje, é o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Olha o versículo 13, comigo, a parte B. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? A palavra é pesada, devora. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Tem gente aí que blasfema de Deus, zomba de Deus, escarnece de Deus, é ateu, de carteirinha. Ele está na crista da onda. O poder está na mão dele. Ele faz e acontece, e nada acontece com ele, aparentemente. E aí o justo está lá gemendo, sendo esmagado, sendo oprimido, sendo atormentado. Essa é uma grande questão que a Bíblia menciona, a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Essa foi a angústia lá do Asaf no Salmo 73. Senhor, em vão lavei as mãos da inocência, conservei minha integridade, todo dia estou sendo castigado. Olha o ímpio aí, ó. Olha o ímpio, o cara não tem preocupação. Aliás, ele tem tanta saúde que já vem bronzeado de fábrica, o corpo dele é sadio e nédio, é bronzeado. Tudo que o cara bota a mão vira dinheiro. E eu sou crente, sou piedoso, estou ralando, estou numa magrela, passando um aperto. É o problema da angústia desse profeta aqui. Segundo lugar, se você olhar versículos 6 a 11, o fortalecimento econômico e bélico das superpotências mundiais que não respeitam ninguém, mas oprimem, se apossam, dominam. Versículos 6 a 11 descreve ainda, irmãos, o que nós poderíamos chamar de guerras truculentas. Truculentas. Mas louvado seja Deus, uma das ênfases dele é a decadência dos grandes impérios e a vitória retumbante do reino de Deus. Vale a pena ler isso aqui. Capítulo 2, 12 a 14. Bota na tela para toda a igreja ler comigo. Vamos juntos? Vamos lá? Ai, a igreja está comigo? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não sei se vocês têm a mesma sensação. Tem hora que você olha para a janela do mundo e diz, meu Deus, a coisa está feia. E você olha para lá e você olha para cá e diz, meu Deus, será que tem esperança? Tem saída? Será que o Senhor vai ser derrotado de goleada? Será que o mal vai prevalecer? Será que a injustiça vai prevalecer? Será que a mentira vai prevalecer? Será que a violência vai prevalecer? E a resposta de Deus é a seguinte: o mal não vai prevalecer, a mentira não vai prevalecer, a injustiça não vai prevalecer, o ímpio não vai prevalecer, porque a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus é o vencedor, invicto nessa batalha. A história não está à deriva, a história não é cíclica, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, e a vitória é de Cristo e da sua igreja. Esta é a convicção do profeta Abacuque. Mas eu quero trazer o último ponto, que são lembrar vocês alguns naipes, alguns aspectos, lampejos da teologia do profeta Abacuque. E a primeira coisa que ele deixa claro é a punibilidade inevitável do pecado.
começando pela casa de Deus. Ou seja, o fato de Deus amar você, a mim, não nos isenta de sermos disciplinados por Deus. Deus não faz vistas grossas dos pecados do seu próprio povo. O juízo começa pela casa de Deus. E quando um crente peca, o pecado dele é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso do que o pecado do ímpio. Porque ele peca contra o maior conhecimento. Porque ele diz e conclama pessoas a viverem em santidade. E quando ele peca, mais gente é atingida. Segundo ponto da teologia de Abacuque: os mistérios intrincáveis da providência divina. Irmãos, Deus nem sempre é entendido e explicado. Se eu pudesse entender tudo que Deus faz, eu estaria no nível dele. Tem hora que eu preciso botar a mão na boca e dizer: meu Deus, eu não estou entendendo. Mas uma coisa eu sei, é que tu és Deus, soberano, bom, meu Pai, trabalha por mim, não contra mim. Mas eu não estou entendendo. Quando você não puder entender o que Deus está fazendo, você pode entender Deus. Você pode dizer como Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso não é cogitação, isso não é a linguagem da conjectura hipotética, isso é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. Terceiro ponto da teologia de Abacuque: o sofrimento do justo é temporário, mas o castigo do ímpio é final. Deus disciplina, irmãos, não é para destruir, Deus disciplina é para restaurar. É por isso que a Bíblia diz que se nós não fôssemos disciplinados, nós seríamos bastardos. Mas porque somos filhos, Deus nos disciplina. E eu gosto dessa figura porque é uma linguagem bem humana nossa, né? Por exemplo, pai e mãe que têm responsabilidade disciplinam os filhos. Mas pai e mãe que têm responsabilidade não disciplinam um garoto peralta na rua. Você encontra um menino fazendo uma traquinagem na rua, desrespeitando o pai dele. Você já viu cena assim? Menino pega uma birra e os pais passam vergonha, porque o pai e a mãe não sabem fazer, não sabem disciplinar, não sabem botar limites. Você não tente entrar nessa não, que é fria. Não é seu filho, você não tem nem direito e nem responsabilidade. Agora, se é seu filho, você sabe distinguir o que é peraltice infantil e o que é rebeldia. Por exemplo, domingo, na hora do culto, café posto na mesa, aquela toalha branquinha que você tirou da gaveta, bota o suco. Aí o menino esbarra no copo de suco, torna na mesa, molha a roupa. Isso aí, às vezes, é falta de equilíbrio motor, não merece disciplina. Talvez, cuidado, filho. Agora, pensa na cena, você botou a mesa, e o menino pega o copo de suco de laranja e joga o copo na mesa. Eu não quero esse suco. Quebra o copo, faz uma bagunça. Aí não é peraltice. Aí é o quê? Rebeldia. Se você não disciplinar, você vai criar uma cobra dentro de casa. Deus é do mesmo jeito. Deus não premia o pecado. Quando o povo de Deus fica com a cerviz dura, com a nuca dura, não se curva, Deus vem e disciplina. Não para destruir, mas para restaurar. Outra coisa da teologia dele, quinto lugar,
Enquanto o soberbo é destruído pelo seu pecado, o justo viverá pela sua fé. Oh, amados irmãos, a diferença entre você e eu do ímpio não é que nós somos melhores, não. Nós não somos melhores. Deus não escolheu Israel porque Israel era maior, porque Israel era melhor que as outras nações. É por isso que salvação não tem mérito. Por isso que não é medalha de honra ou mérito. Por isso que não é troféu que você levanta. Não é por isso que você chega no céu requerendo e exigindo o que você tem direito. É graça. É só graça. E Deus olhou para você e para mim de forma favorável. Deus nos justificou quando cremos no Senhor Jesus. Deus resolveu de vez o seu problema de condenação, porque a decisão é jurídica, é forense, é legal. A justificação não tem graus, não acontece dentro de você, acontece lá no tribunal de Deus. Quando Deus declara que você não tem mais débito, que você não tem mais dívida, que o seu pecado, a sua condenação já não existe mais, porque um outro alguém, seu substituto legal, assumiu o seu lugar e sofreu o golpe que a lei exige que sofra. O salário do pecado é a morte, e Jesus morre em nosso lugar. E agora você que crê nele, Deus está dizendo o seguinte: você está declarado justo diante do meu tribunal. Você não tem mais dívida aqui, você tem um crédito infinito aqui. É como se você nunca tivesse cometido esse erro. Você está perdoado, você está justificado. O justo viverá pela fé. Mas, penúltimo lugar, teologia de Abacuque. A crise deve nos levar não ao desespero, mas a um clamor por reavivamento. No capítulo 3, versículo 2, a circunstância não mudou ainda. Judá vai ser cercada. Jerusalém vai ser tomada. O povo vai ser levado para o cativeiro. A disciplina não foi suspensa. Mas nesse caos em que a nação está vivendo, ele ora, diz: na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, reaviva o teu povo, Senhor, no decorrer dos anos. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Todos os avivamentos registrados na Bíblia e todos os avivamentos da história foram precedidos por crise. Crise. É quando você olha um cenário e diz: meu Deus, para onde eu vou? O que está acontecendo? Eu não vejo saída. É que o povo de Deus se põe na presença de Deus e diz: Senhor, Tu és a nossa esperança. Reaviva a Tua obra, Senhor. Reaviva a Tua obra. Na tua ira, Deus, lembra-te da misericórdia, porque o que é avivamento ou reavivamento? É quando Deus deixa a ira e aplica a misericórdia. Finalmente, em último lugar, teologia de Abacuque. Quando o mundo ao nosso redor está entrando em colapso, ainda assim podemos nos alegrar em Deus. Vamos ler capítulo 3, versículo 17 ao 19. Toda a igreja, e nós encerraremos aqui. Vamos juntos, toda a igreja? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja o Senhor. A crise está aí, mas nós podemos cantar. A crise está aí, mas Deus é a nossa fortaleza.
A crise está aí, mas Deus é o nosso socorro. A crise vai passar e o povo de Deus vai prevalecer. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, a tua palavra é tão preciosa, ela é tão atual, ela é tão viva, ela é tão poderosa. E nós estamos gratos a ti porque neste domingo nós podemos, com toda a liberdade, abrir a tua palavra e estudá-la. Agradecemos-te, Deus, por esse tempo, onde a tua palavra pode guiar os nossos passos, ser luz para o nosso caminho. Meu Deus, tu conheces as angústias e dores dos teus servos. Tu conheces, Deus, as crises que assolam a nossa nação e as nações do mundo. Tu sabes, meu Deus, que tantas vezes temos clamado e encontrado silêncio. Tantas vezes temos clamado e a resposta que ouvimos não é bem aquela que queríamos. Mas tu és soberano. Nós somos tão pequenos, tão limitados. Por isso pedimos, tem misericórdia de nós. Assiste-nos em nossa fraqueza. Conforta o nosso coração. Tira os nossos olhos, Deus, daquilo que nos apavora, para colocar os nossos olhos no único Deus vivo e verdadeiro, que é a nossa fortaleza. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia das autoridades constituídas. Tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia da tua igreja nesta nação. Ó meu Deus, juntamo-nos a voz de Abacuque para clamar, reaviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Clamamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.